Meu nome é Ana Alicia, eu sou psicóloga, eu tenho 33 anos. Meu nome é Fernanda, eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, capital, e vim morar aqui em Jacarezinho fazem 5 anos, 5 ou 6 anos. Meu nome é David, tenho 24 anos, sou jacarezinhense. Olá, eu sou o Alan, tenho 24 anos, sou natural de Bandeirantes, faz 1 ano e 4 meses que eu moro em Jacarezinho. A minha infância, eu hoje consigo perceber que eu tive o privilégio de ser vista e construída dentro do mais estereótipos masculinos do que femininos. Então, éramos uma família só com meninas e eu era a mais Maria homem, né, dentro dos estereótipos de gênero. Então, eu ia para estádio de futebol com o meu avô, com meu tio. Eu soltava pipa, eu tinha esses privilégios de brincar e ser mais livre, porque eu era vista não dentro do papel de gênero feminino, enquanto as minhas primas tinham que ajudar dentro de casa, lavar louça, esse tipo de coisa, e eu não tinha problema quanto a isso, assim, era uma coisa que eu fazia quando eu queria, porque a Fernanda, ela é meio menino, então eu não preciso. A minha infância foi com bastante privilégios de menino. Olha, tipo assim, eu fui criado dentro da igreja evangélica, né? Desde muito novo. Então, até os 17 anos mais ou menos, eu achava que ser gay era um pecado, né? Tipo, eu ia pra igreja todos os dias, de segunda a segunda, com medo. Até pensei em virar pastor, bispo, essas coisas. Porque eu tinha dentro de mim, sabe? Que eu não queria aceitar, mas desde criança eu sempre tive, assim, uma atração por meninos, não por meninas. Aí, quando eu me descobri, assim, eu falei, não, tá errado, né? Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Porque aí minha mãe começou, tipo, meio que dar show, sabe? que falava assim, eu vou estar no inferno, mas que eu não vou ter um filho viado, não sei o quê. Aí eu tá, beleza, vamos. Falei pra ela, não, vou mudar, não sei o quê. E aí, tipo assim, foi indo. Aí eu falei, não, eu vou ser o que eu sou. Comecei a sair escondido. Até que um certo tempo eu conheci o David pelo Tinder. Aí a gente se conheceu, coisa de 1 mês, a gente foi morar junto. Aí estamos juntos até hoje, vai fazer 5 anos agora em 29 de dezembro. A minha infância inicialmente foi uma infância, digamos, tranquila, até uma certa idade, quando eu comecei a sentir que havia algo diferente. Diferente, mas normal, mas diferente. Olha, eu lembro muito pouca coisa da minha infância. Às vezes eu não sei se eu lembro porque eu vi foto, ou se eu lembro de verdade. Mas eu lembro de alguns momentos, assim, sempre com a minha irmã, ser uma irmã mais nova, a gente é muito próximo, minha melhor amiga. Considero que foi uma infância boa, uma infância divertida, bem junto com toda a minha família. Olha, minha adolescência já foi um pouquinho mais problemática, né? Eu sempre me sentir meio fora de lugar, meio estranha, meio diferente. Acho que a infância também, porque eu nunca tinha os mesmos interesses que as outras pessoas, fosse porque eu sou muito ligada no videogame ou nos jogos e revista em quadrinho. Mas a adolescência foi um período mais conturbado, né? Eu discutia bastante com a minha mãe, com a minha família. Eu me sentia bem fora do lugar o tempo todo. Tipo assim, eu não sofri tanto como as outras pessoas, sabe? Tipo, de ser julgado na rua ou até mesmo apedrejado, assim. Mas às vezes tinham, sabe, um certo bullying. Fulano é viadinho porque faz serviço de casa. Fulano é isso, é viadinho, não sei o que, gosta de homem. Aí eu falo, não sei o que, claro que não, né? Mas foi mais isso, assim, não foi nada assim, falar que foi
nossa, algo bem pesado, que eu não passei por isso. Então acho que, digamos que foi tranquilo, né? Traumatizante. A minha adolescência foi meio que uma das coisas mais loucas na minha vida, por viver com algo que eu não entendia, mas ainda assim queria escondê-la. Digamos, eu sei o que eu sou, mas para a sociedade, para minha família e para o meio em que eu vivo não é correto. Já na adolescência é uma questão que começa a se desenvolver corpo e tudo mais, então todos os privilégios que eu na infância tinha, eu comecei a perder na adolescência, porque na adolescência já cobrava-se que eu estivesse dentro do papel de gênero feminino. Então, quando eu era muito menina e queria moleque, entre aspas, e queria ir jogar futebol, os meus pais reclamavam, minha mãe principalmente reclamava, porque não? Porque menino não se comporta assim, porque agora eu tenho que ajudar dentro de casa. Então, eu comecei a me descobrir também, descobrir a minha sexualidade, então eram coisas que incomodavam a minha mãe, o fato de que eu não gostava de usar vestido, eu não gostava de usar essas coisas que é dita socialmente como de menina, e isso incomodava bastante a minha família. Então eu tive uma adolescência assim de bastante ódio contra mim mesma, porque eu sempre tive dificuldade em não dar o que a minha mãe queria. E ali eu tava quebrando a expectativa da minha mãe, porque ela queria que, tudo bem você ser igual um menino quando se é uma criança, mas quando se é adolescente, quando se é mocinha, você tem que começar a assumir o papel de menina. E eu não assumia, e isso incomodava muito a minha mãe. E aí eu ficava me sentindo mal por incomodar minha mãe. E várias vezes ela falava que tudo que eu fazia, como usar mais calça do que saia, era uma afronta para ela. E era um ciclo de ódio, de eu olhar e pensar, eu sou uma afronta para minha mãe, eu vivo para decepcionar minha mãe, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu era, o que eu gostava, até porque existe uma heteronormatividade compulsória, então eu comecei na adolescência a gostar de menina e eu não sabia que eu estava gostando de meninas, então era uma descoberta, ao mesmo tempo um momento de decepcionar a família, decepcionar a si mesmo. A adolescência foi um período bem conturbado. Olha, tirou um peso muito grande das costas. Foi algo assim muito, sabe, trouxe uma liberdade quando eu decidi que eu ia ser quem eu realmente era, independente do que as pessoas achavam, diziam, que isso não é certo, que isso é pecado, que você vai pro inferno por causa disso, não. Então, pra mim, eu acredito em Deus e acredito que pra ele o que eu sou, a minha sexualidade, não tem nenhuma importância. O que manda é o que a gente é por dentro, né? Que não adianta você ser assim, uma pessoa muito religiosa e atacar as pessoas na rua e não fazer nem o bem, né? Eu me assumi de maneira bem tardia, se parar pra pensar, porque eu vivi muito tempo em negação. Então, ocorreu um episódio comigo, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, que a minha irmã namorava um menino, e ela descobriu uma revista pornô desse menino, e pegou e deu pra mim e falou pra eu esconder, porque, né, toda essa construção social, de se comparar, de olhar e falar, não, ele está vendo outras mulheres, então elas são melhores do que eu, coisas do tipo. E aí, dentro da insegurança dela, ela pediu pra eu esconder essa revista dele. Eu escondi no meio das minhas roupas e a minha mãe achou. E quando ela achou, ela me bateu com a revista, me bateu. E falou que se eu virasse sapatão, ele ia me bater até eu virar mulher de verdade. E na época, é muito complexo, porque na época nem beijar na boca eu não tinha beijado, então nem eu sabia. Eu fui me descobrir quanto alguém que realmente gosta de meninas depois dos 18 anos, mais ou menos. Porque até então eu vivia sempre em negação. Eu hoje consigo perceber que na época eu gostava de meninas, mas eu não entendia que eu estava apaixonada por aquelas meninas. Eu achava que era, sei lá, era só uma amiga que eu tinha ciúmes. E não. Então, a heteronormatividade compulsória me atingiu. Porque, primeiro, eu me relacionei com meninos,
eu sentia necessidade de namorar um menino e tudo mais, porque 15, 16 anos todo mundo tá namorando, até eu passar por relacionamentos abusivos e tudo, e aí eu olhar e falar, não. Aí eu saí de casa com 16 anos, e aí foi onde eu olhei e falei, não, agora eu me sustento, eu posso ser eu mesma, e foi onde eu falei, ok, eu gosto de meninas, eu quero beijar meninas, então eu vou beijar meninas. Mas foi depois de muita dificuldade e precisei bastante lutar contra os meus demônios internos. Olha, foi muito diferente, eu vou usar a palavra, porque a gente está acostumado a ver que para as pessoas às vezes é difícil e que não é bem aceito. Não era exatamente o meu medo, principalmente porque eu não fazia muita ideia. Eu lembro até, eu tenho um tio, meu tio Bruce, que quando eu morei com eles no intercâmbio, ele ficava falando pra mim, eu lembro muito dessa parte, só faz sentido pra mim hoje, que ele falava, por que a gente não vai dar uma passadinha lá em Manhattan, tem um evento que tá acontecendo, é tipo uma invasão, vem um pessoal bacana, divertido, colorido, com vários colares, bandeira de arco-íris, e eles fazem uma invasão na ilha, por que a gente não vai? Talvez você goste. Talvez você encontre alguma coisa lá. E eu ficava, né, tipo, não quero fazer isso. O que eu quero com isso, né? Tipo, eu era mó emo. Hoje em dia eu percebo. A invasão é a parada gay de Nova York, quando os gays invadem a ilha de Manhattan para começar. E ele já estava querendo falar para mim, olha, né, vamos, você vai se encontrar, vai ser bom. Acho que a primeira pessoa que tentou fazer qualquer ponte nesse sentido foi esse meu tio. Considero ele meu segundo pai. E foi voltando do intercâmbio depois, né, de me assumir para os meus tios, que obviamente já sabiam, porque estavam ali tentando, né? Eu resolvi me assumir para minha mãe, não muito tempo depois que eu voltei. E eu lembro que ela tinha muito medo, mas não era um medo direcionado para mim. Ela tinha muito medo dos outros, ela tinha muito medo das pessoas, do que as pessoas iam fazer para mim, do que as pessoas iam falar para mim, tanto da família quanto de fora. Ela sempre falava, você não pode contar pra ninguém, você só pode contar pra gente, porque a gente, né, é um ambiente seguro, lá fora não. E eu lembro muito novinho, eu tinha 15 anos quando eu me assumi, e eu falava, não mãe, eu tenho que agir com naturalidade, eu tenho que tratar isso de uma maneira natural, porque é normal. E se eu não lidar com isso dessa maneira, como é que as pessoas vão aprender? Que é normal, que é só uma coisa. Que pensando é uma coisa muito grande para uma pessoa de 15 anos ter essa noção, mas foi a maneira como eu sempre enfrentei e acabou sendo bem normal mesmo. Hoje em dia é bem normal para qualquer pessoa, eu solto na conversa como se fosse, gostaria de uma maçã? Pra mim, se assumir foi um peso retirado das minhas costas, digamos assim. Me assumir foi louco, porque eu me assumi mais porque eu tava gostando de um cara e falei, eu vou me assumir, vou falar, mãe, eu tô curtindo e tal. Não me assumi inicialmente como homossexual, me assumi como bi, mas me identifico como homossexual. Na adolescência, quando mais novo, o meu jeito, talvez meu jeito espontâneo ou afeminado de ser, não é tão correto de ser como dizem, né? Que homem tem que ser hominho e mulher tem que ser feminino e etc. E eu sempre fui um homem feminino. Então, desde pequeno eu tinha trejeitos e eles falavam que era errado. Quando adolescente, essas coisas na escola, viadinho, por causa do meu jeito de ser. A voz não tão grossa e tal. E sofria, tipo, o jeito de sentar, o fato de sentar, o fato de falar, nossa, você é bichona, você é viado e tal. Assim, algo tão pesado não, assim. Mas foi olhares mesmo, né, na rua, ou dentro de algumas lojas que a gente entra. Já teve bastante isso. Você perceber que você tá ali, tá todo mundo te olhando, né, tipo, viado ali, Então, mais ou menos foi isso. Eu acredito que hoje a gente ainda pegou uma parte até boa do mundo ainda, na evolução, né, que tá indo. Mas ainda assim, tem muitos olhares, e eu ainda tenho medo de andar com ele de mão dada na rua. Isso eu não faço.
Pra mim, andar de mão dada com ele tem que ser algo assim, tipo, bem pouco espaço, assim, ou que não veja ninguém na rua pra mim conseguir. Porque eu tenho comigo que as pessoas nunca pegam você pela frente. Sempre por trás, né? Porque existe muito machão que ele é homem nas suas costas, ou com, sei lá, uma arma na mão, um pedaço de pau. Nunca de mão vazia, né? Então, eu acho que ainda tem muito a melhorar. Da minha família, da minha mãe principalmente. Hoje, eu e minha mãe temos uma relação bem conturbada. Hoje eu tenho um problema com a minha mãe, que algumas pessoas provavelmente podem vivenciar também, que é a minha mãe ela foi muito homofóbica comigo durante a minha infância, durante a minha pré-adolescência. E depois de que ela teve contato com pessoas do meio LGBT e ela percebeu que ser daquele jeito não era legal, ela não ia ser bem vista socialmente dentro do meio social que ela estava começando a conviver, ela começou a aceitar. Só que ela começou a aceitar de uma forma que ela começou a tratar como se ela nunca tivesse sido contra. E isso me incomoda até hoje bastante. É uma coisa que a gente está evoluindo ainda. Então, assim, a minha mãe especificamente, ela foi uma pessoa bem homofóbica comigo. E as pessoas da minha família que eu pensava que seriam homofóbicas comigo, tipo, eu tenho um tio e ele não tinha filhos, então eu cresci sendo chaveirinho desse meu tio, ele me levava pra estádio e tudo mais. E eu achei que ele seria bem homofóbico comigo, visto o posicionamento político dele. E quando eu assumi a minha primeira namorada, foi ele, a minha mãe falava pra todo mundo, é amiga da Fernanda. E foi esse meu tio que chegou na família e falou, não é amiga da Fernanda, é a namorada da Fernanda. E se as outras sobrinhas, as minhas primas, podem trazer namorados para as festas de família, a Fernanda vai trazer. E não é amiga, é namorada. E foi um choque pra mim, porque esse meu tio ele tem posicionamentos políticos, ele tem algumas atitudes que eu não imaginei. Mas por a gente ter desenvolvido esse vínculo na infância, ele teve uma atitude assim que me surpreendeu. Já a minha mãe, a gente ainda tá aprendendo bastante uma com a outra, mas a minha mãe, ela foi bastante homofóbica comigo. E lógico, na família, quando eu assumi meu primeiro relacionamento, os comentários, quem é homem, quem é mulher? A homofobia, ela é velada, ela tem vários véus, né? Então assim, sim, a homofobia, a gente vai sofrendo todo dia na sociedade, na família, uns com os véu que tampa mais, que a gente não percebe, um com um véu transparente que é quase, né, impossível não ver. Olha, me considero uma pessoa sortuda, porque em vista do que as pessoas sofrem, eu sofri muito pouco, mas ainda assim, algumas situações. Teve uma situação muito triste. A minha irmã, como eu falei, minha melhor amiga, a gente era muito próxima. E eu sou muito extrovertida, mas a minha irmã, ela é muito introvertida. E ela tinha só uma amiguinha na escola. E a mãe dessa amiguinha dela proibiu ela de ser amiga da minha irmã, porque eu era lésbica. E foi muito difícil pra minha irmã, pra minha mãe, porque era uma situação inaceitável, porque eu não andava com a menina. E o que a minha irmã tinha a ver com a coisa, né? E isso foi, até hoje, assim, é uma coisa que fica, porque elas tinham uma amizade tão bacana, tão bonita. E a mãe da menina escolheu estragar por uma questão que nem era eu. Tava no meio do rolê. Elas tinham uma amizade ali, não tinha nada a ver comigo. E algumas outras pequenas situações, assim, né? Teve uma vez eu tava no shopping com uma ex-namorada minha cis, e o segurança veio falar pra gente que ali não era lugar pra aquelas coisas. E a gente tava andando de mão dada, tomando sorvete. Olha, a minha ex-patroa, ela sempre foi como uma mãe pra mim, uma segunda mãe. E às vezes eu até brinco que ela foi mais minha mãe do que a minha mãe mesmo. E da família dele, do David, que sempre me acolheu, assim. A minha mãe ficou meio assim, sabe, por um tempo. Depois que ela foi meio que amadurecendo um pouco. Até porque, não sei, a gente tem que entender um pouco também, né, que é um choque pra mãe. Mesmo sendo uma coisa muito normal, né? Porque nenhum hétero precisa falar assim, ai mãe, eu sou hétero. Né? Então,
Foi mais a família dele. A família dele sempre me deu apoio. Tem algumas tias também da minha parte que nunca me rejeitou, sempre foi assim, bem compreensível, nunca ergueu a mão pra mim ou falar assim, mas por que você tá fazendo isso? Não. A minha mãe e minha avó foram as pessoas essenciais na minha vida. Quando me assumi pra minha mãe, cheguei, mãe, como eu disse, por causa de um rapaz, cheguei, mãe, eu sinto atração por homem, não me considero gay, eu era bi na época, eu dizia ser bi. Aí minha mãe, não, tudo bem e tal, só que, assim, a mãe fica mais preocupada, porque além de mim, ela tem mais outros 2 filhos. E ela falou, eu vou precisar te dar mais carinho, te dar mais amor, porque eu sei que você vai sofrer mais do que eles. Não pelo que você vai ver dentro de casa, mas sim pelo que você vai ver pra fora. A forma que as pessoas te olham, a forma que as pessoas te julgam. E a minha avó, como foi criada antigamente, foi a pessoa que me disse que só me amava, simplesmente assim, independente do que fosse, só me amava. Eu costumo dizer que eu tenho alicerces na minha vida. A minha mãe é um deles, a minha avó eu perdi recentemente, há 1 ano, e eu tenho meu esposo, que agora são 3 alicerces, antes eu tinha somente 2, que era minha avó e minha mãe. A minha avó eu tô agora erguendo tijolinhos para substituí-la, para ter uma base só, uma base minha, entendeu? E a minha mãe é um deles e hoje meu companheiro é uma delas também. Eu tinha um amigo que na verdade era amigo dos meus pais. Os meus pais tiveram filhos muito novos, muito cedo. Minha mãe engravidou com 16 anos e teve o segundo filho com 18. E eles tinham esse amigo que, assim, meus pais, eu lembro que eles tinham mais ou menos na faixa de 30 anos, 30 e poucos anos, e esse amigo deles era um pouco mais novo, então meus pais tinham tipo 35, esse amigo tinha 28, por aí. Que eu só descobri que ele era gay na minha pré-adolescência. E ele foi uma pessoa muito importante pra mim. Ele foi a primeira pessoa a olhar pra mim e falar assim, você tem que ser quem você é. Eu sou assim e tá tudo bem ser assim. E é muito estranho, porque ele escondia dos meus pais que ele era gay. Mas pra mim, ele chegou e contou que ele era. E foi uma pessoa que eu desenvolvi um vínculo, assim, muito incrível e maravilhoso. Ele veio a falecer faz 3 anos. E foi bem difícil pra mim, foi um luto que eu não consegui viver plenamente ainda, mas foi uma pessoa muito importante, porque ele, por ter uma idade próxima dos meus pais, por ser amigo dos meus pais, eu via ele com uma visão meio paterna, digamos, e ele se abriu comigo, uma coisa que ele escondia dos meus pais. Então foi muito importante pra mim, eu ver um lado dele que ele não mostrava pros meus pais e poder falar, seja você. E se seus pais não aceitam, tá tudo bem, porque eles também não me aceitam, mas eles não deixam de me amar. Eles não deixam de ser os meus amigos. E eu tô aqui pra te aceitar. E foi bem importante. Olha, minha família sempre teve um papel muito importante. Meu pai, minha mãe, minha irmã, especialmente minha irmã. Minha irmã é advogada e o tema do TCC dela foi sobre a homofobia. E na época, coitada, as pessoas na faculdade começaram a ser preconceituosas com ela, como se ela fosse LGBTQIA+, só que não. Literalmente o do GLS era o S, porque ela estava lá, como aliada, lutando por uma coisa, por conta da minha pessoa, da irmã dela. Então a minha irmã, minha mãe, meu pai, minha avó, esse meu tio Bruce, minha tia Sueli, minha família sempre foi realmente assim, uma rocha. Olha, em Jacarezinho especificamente, é muito complicado, porque como eu sou de São Paulo, eu tive toda uma descoberta, toda uma vivência em São Paulo, que apesar de eu ter uma família que, de certa forma, né, veio a fazer eu me sentir pressionada e tudo mais, ainda assim, socialmente falando, as pessoas são mais abertas. Se eu vou numa loja ver uma aliança, por exemplo, eu tô com a minha namorada do lado, eles vão me perguntar, é aliança de namoro? Aqui em Jacarezinho, se eu vou com a minha namorada ver uma aliança, eles vão me perguntar,
ai, o seu namorado não vai vir escolher? Coisas do tipo, sabe? Aqui, Jacarezinho é uma cidade muito complexa, historicamente falando. Porque é uma cidade que, ao mesmo tempo, tem uma base católica muito forte. É uma cidade que, se você for ver, historicamente falando, veio pessoas nazistas para cá se esconder na Segunda Guerra Mundial. É uma cidade que, ao mesmo tempo que tem uma marcha linda LGBTQIA+, tem pessoas com pensamentos super restritivos. Então, para mim, ser LGBT em Jacarezinho é ter que me impor diariamente, mas também é ter que perceber que tem pessoas que vão estar limitadas e não cabe a mim ultrapassar e fazer elas quererem ultrapassar o limite delas. É só olhar e ver que talvez aqui o mundo seja fechado, mas vai ter outros lugares, tipo São Paulo, que o mundo é um pouco mais aberto e lá eu posso me abrir um pouco mais. Eu só me fecho na minha bolha e deixo o que tá de fora da minha bolha, chamada Jacarezinho, pra lá. Eu não sou daqui, né? Eu vim do interior do estado de São Paulo, para Augusto Paulista. Eu morei pra fora, morei em Long Island, Nova York, e agora eu moro aqui. Pra mim, especificamente, não tem exatamente uma dificuldade assim, porque eu tenho essa postura de agir como se fosse natural. Eu não sou uma pessoa que fica com medo e tem medo de agir normalmente, fazer minhas coisas, viver minha vida, porque eu não vejo nenhum problema. E se alguém tiver um problema com isso, não é sobre mim, é sobre essa pessoa. Mas eu percebo que até há mais de 15 anos atrás, quando eu era adolescente, me descobrindo e me assumindo no exterior, parece que era mais fácil. Era de uma maneira mais natural, era uma coisa mais comum do que aqui. Aqui parece que as pessoas ficam meio assim, né? Sendo que é uma coisa normal, é uma coisa que sempre existiu, que sempre teve ali. Em Jacarezinho em específico, eu tô aqui faz pouco tempo. Pra mim, não é difícil, mas eu já vi casos de colegas, de pacientes, de alunos e ex-alunos que sentem essa dificuldade por ser uma cidade muito pequena, por todo mundo conhecer todo mundo, e você sentir que você não pode fazer nada de diferente, porque alguém vai falar, alguém vai comentar, e isso pode correr a cidade toda. Então é uma problemática, que é a mesma problemática que tinha em Paraguaçu também. Pra mim, é tranquilo ainda, assim, até porque eu ainda não conheço totalmente o meio. Eu sou meio assim, bem assim por fora. Eu aprendo algumas coisas com o David, mas ainda falta aprender muito ainda. Eu sou jacareziense, nascido no Jacarezinho mesmo. Pra mim, eu acho que em qualquer lugar, independente de Jacarezinho em si, a nossa cultura não foi bem apresentada ao meio no qual a gente vive. Até porque, somos todos iguais, sim, só que, querendo ou não, a gente é distinguido. A família LGBTQIA+, é de um lado, a família hétero de outro, e, né, a gente tem que... Porque, assim, eu acho que a família LGBTQIA+, é um pouco mais unida, porque defende as mesmas causas, e os héteros simplesmente só vivem, e etc, e só. Pra mim, assim, Jacarezinho tá evoluindo aos poucos. Hoje, Jacarezinho tem uma concentração muito grande da família LGBT. Então, digamos que a gente só tá aí. Ou eles aceitam e vamos, ou vai ter que conviver mesmo assim. Tamo aí. Independente do lugar que a gente esteja, vamos tá aí. Enquanto a um casal, eu, David, sou uma pessoa mais assim, espontânea. Sou bem, digamos, de ir pra frente, tipo, a pessoa tá sendo uma pessoa homofóbica e tal, eu vou bater de frente, não, tá errado. Ou se às vezes a pessoa não tem noção do que é ser, o que a gente tirar dúvidas. Ela falou uma palavra errada, ou é errado, sabe? Agora, meu marido, a gente não anda de mão dada porque ele tem medo. Ele tem medo de andar de mão dada porque ele diz que na frente você consegue se defender, mas quem tá vindo nas suas costas, não. E no caso seria como segurança, né? A nossa segurança. Ele tem medo do que possa ter nas nossas costas, entendeu?
difícil da gente aconselhar uma pessoa quando essa jornada tem que ser só dela, né? Então, assim, medo a gente sempre vai ter, mas é melhor fazer alguma coisa com medo e ser autêntico do que viver nesse medo se privando de uma coisa que só vai te fazer feliz. Primeiro, se sustente financeiramente, se guarde, e se guarde não no sentido de se oprimir, só se guarde. Às vezes as pessoas não estão preparadas para conhecer o nosso melhor, então se guarde, e no momento certo, aí sim você pode mostrar quem você é e o melhor de você. Mas às vezes as pessoas não estão preparadas para ver quem realmente a gente é. E a gente só vai se machucar se a gente for mostrar a nossa rosa para alguém que vai lá e arrancar as nossas pétalas. Então só aguarda as rosas e uma hora você vai poder colocar ela para fazer fotossíntese. O meu maior conselho para quem não se assumiu é primeiro olhar para o espelho e dizer que se ama, independente da forma que seja. Eu sou afeminado, eu sou meio... Digamos, a palavra, algumas pessoas se acham estranhas. Não é ser estranho. Às vezes algo que é diferente pra você, que você não está acostumado a viver, parece ser estranho. Mas simplesmente é você. Eu me achava estranho. Eu olhava, nossa, por que isso? Mas eu só precisava olhar pra mim mesmo, dizer que me amava e dizer que eu me aceitava de como eu era. Aos poucos a gente vai se entendendo melhor. A aceitação não é imediata, a aceitação vai um tempinho. E você vai um dia após o outro vivendo e aprendendo. Olha isso, é uma coisa nova. Até a gente que é do meio LGBTQIA+, a gente aprende um dia após o outro. Não é simplesmente, acordei e tô sabendo de tudo. Não é simplesmente, tô aqui já sei de tudo, não. É uma coisa nova a cada dia de se ter. Então, a coisa que eu digo que tem que ser feita é olhar no espelho e dizer, eu me amo, primeiro de tudo, e esperar que o tempo se encarrega, que vai melhorar tudo, entendeu? Só seja quem você é, que assim você vai ver como é que vai mudar o seu jeito de viver, você vai tirar um peso das costas, aquilo que não era pra ser um peso, né? Mas que acaba pela sociedade, que as pessoas impõem, que, tá errado não, só seja você mesmo, vai ser feliz, que é o que importa. Adolescente, ele se pintou com a maquiagem da mãe, eles disseram. Então saiu para a rua encontrar os amigos para se drogar, é o que diziam. Ele tingiu o cabelo com cores chamativas, só queria atenção, eles disseram. Ele odiava a igreja e fugia da missa, ele vai pro inferno que julgavam. E se alguém perguntasse, ele iria dizer: eu só quero ser quem sou, e não importa mais pra onde vou, pra onde vou. Olhe só para ele como tá diferente, agora virou gay, eles disseram. Foi embora de casa, não escuta conselhos, nem ligar pra família, é o que diziam. Gasta todo o dinheiro com cigarros e vinho, ele não tem futuro, eles disseram. Vive sempre compondo música sem sentido, não vai fazer sucesso, é o que julgavam. Eu só quero ser quem sou, e não importa mais pra onde vou, pra onde vou. Eu cansei de me esconder
esconder. Eu não aguento mais mentir. Eu só quero ser quem sou. E não importa mais pra onde vou. Não tem cura porque não é defeito. Eu só tô pedindo paz e respeito, independente do que já passou. Eu só tô tentando ser quem eu sou. Eu só quero ser quem sou. E não importa mais pra onde vou. Eu cansei de me esconder. Eu não aguento mais mentir. Eu só quero ser quem sou.